Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas três construções. Jesus dividiu o pão. O pão foi dividido por Jesus. Dividiu-se o pão. Você percebe alguma diferença entre elas? Será que a sua intuição diz que sim, mas ao mesmo tempo resiste em aceitar? Uma hora parece que é a mesma coisa, mas outra hora parece que não. Acho que você percebe que visualmente elas são diferentes. Acho que isso está muito claro. Mas que no fundo, elas dizem a mesma coisa, a mesma mensagem. Embora não seja exatamente a mesma mensagem, parece ter uma nuance de diferença. Tem diferença? Qual? Vamos conversar um pouco sobre isso. Bem-vindo ao canal De Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme, sou professor de língua portuguesa, sou advogado e nesse espaço eu gostaria de discutir com você, de debater o nosso idioma, a língua portuguesa. Mas eu gostaria de debatê-lo sobre vários aspectos. Aspecto normativo, cultural, retórico, histórico, filosófico. Mas eu também gostaria de debater o idioma no seu uso prático, ou seja, como utilizar a sua língua, o seu idioma, para transmitir o seu ponto de vista da melhor maneira possível. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Se você não gosta, não tem problema, inscreva-se a si mesmo, eu não me incomodo. Ative o sininho para notificações e dê o seu like. Fazendo isso tudo, nós estaremos informando ao algoritmo que ele, algoritmo, pode nos divulgar à vontade, que a nossa causa aqui é nobre. Para responder aquele questionamento inicial, primeiro é necessário fazer uma pequena análise das três orações e estabelecer os pontos de contato para depois, aí sim, analisarmos as sutis diferenças. O ponto de contato principal é que as três orações, todas as três, transmitem exatamente a mesma mensagem. Há um pão e há a divisão desse pão. Tá, mas se a mensagem é a mesma, então qual a diferença? A primeira diferença é uma diferença gramatical. O primeiro exemplo, Jesus dividiu o pão, está na voz ativa. E os outros dois, o pão foi dividido por Jesus e dividiu-se o pão, esses dois estão na voz passiva. Assim, de novo esses termos gramaticais, eu não aguento. Calma. Vamos rapidamente ver a diferença entre as estruturas, mas sem a pretensão de aprofundar o tema, que merece inclusive um vídeo específico. A ideia aqui é dar assim uma pincelada nos termos que eu preciso utilizar para conseguir explicar com clareza o meu ponto e tornar esse nosso estudo mais produtivo. Então, em primeiro lugar, vamos estabelecer a distinção entre voz ativa e voz passiva. Voz ativa e voz passiva são vozes verbais. Mas o que são vozes verbais? Voz verbal é a estrutura que assume o verbo para mostrar a relação entre ele, verbo, e o seu sujeito. Mais precisamente, é a estrutura que o verbo assume para informar se o sujeito está realizando uma ação ou sofrendo uma ação. Olha, eu não posso parar agora para explicar o que é sujeito. Se você tem alguma dúvida, eu tenho um vídeo aqui no canal. O link está aqui em cima. Corre lá, dá uma olhadinha e volta. Ou vai até o fim e depois dá um pulinho lá de qualquer maneira. Existem três tipos de voz verbal. Voz reflexiva, voz ativa, voz passiva. Eu não vou falar sobre voz reflexiva porque não tem muita importância para esse nosso debate específico aqui. Mas quando eu fizer um vídeo sobre voz verbal, eu falo com mais riqueza, mais profundidade e com mais detalhes. Na voz ativa, a relação do verbo com o seu sujeito é uma relação de proatividade total. O sujeito é quem atua, quem coloca a mão na massa, quem realiza a ação. O sujeito é a parte atuante, é a parte ativa. Na voz passiva, dá-se o contrário. A relação que o verbo tem com o sujeito é uma relação de certa inércia, né? O sujeito está ali, paradão, imóvel, sofrendo a ação que o verbo descreve, né? O sujeito está ali, totalmente passivo. Com essas duas noções em mente, vamos rever aqueles exemplos lá do início. Primeiro exemplo, Jesus dividiu o pão. Jesus é o sujeito do verbo dividir. Como Jesus está realizando a ação descrita pelo verbo, nós vamos dizer que essa construção está na estrutura de voz ativa. Segundo exemplo, o pão foi dividido por Jesus. O sujeito aqui é pão,
que está sofrendo a ação descrita pelo verbo, a ação de dividir. Como o sujeito está ali totalmente passivo nesse quadro, sofrendo a ação de divisão, nós vamos dizer que essa estrutura, que essa construção, ela está numa estrutura de voz passiva. Terceiro exemplo, dividiu-se o pão. Como aconteceu exatamente no caso anterior, pão é sujeito e esse pão está sofrendo a ação descrita pelo verbo, a ação de divisão. De novo, o pão está ali parado, totalmente inerte, totalmente passivo. E é por isso que nós vamos dizer que essa construção está em uma estrutura de voz passiva. Duas estruturas de voz passiva, quer dizer, você tem a voz ativa e voz passiva, mas não tem só voz passiva, você tem duas estruturas de voz passiva. Assim eu enlouqueço. Calma. Não precisa perder a sanidade mental. Vamos dar uma rápida esclarecida, sem qualquer pretensão de aprofundar mais o tema. Só para a gente se localizar dentro desse debate que nós estamos travando. Existem dois tipos de voz passiva. Voz passiva analítica e voz passiva pronominal, também conhecido como voz passiva sintética. Ambas as estruturas têm como sujeito alguém que está sofrendo uma ação. A diferença você já percebe visualmente. Veja só, o pão foi dividido por Jesus. Dividiu-se o pão. Visualmente falando, o primeiro exemplo é bem maior do que o segundo. O primeiro exemplo é mais extenso, você consegue analisar melhor a estrutura. E por isso nós vamos dizer que é uma estrutura de voz passiva analítica. Já o segundo exemplo, ele é mais resumidinho, ele é mais enxuto, ele é mais sintético. Por isso nós vamos dizer que é uma estrutura de voz passiva sintética. Agora, o recurso utilizado para enxugar mais essa estrutura é um pronome. É o pronome ser, que a gramática chama de pronome apassivador. Dividiu-se o pão. E como o recurso utilizado para enxugar, para sintetizar essa estrutura é um pronome, nós vamos chamar essa estrutura também de voz passiva pronominal. Voz passiva sintética e voz passiva pronominal são nomes sinônimos, expressam, identificam a mesma estrutura. Mas eu falei lá no início que tinha duas diferenças. A primeira era uma diferença gramatical, voz ativa e voz passiva. Tá, e a segunda é uma diferença semântica. Como assim? Semântica, grosso modo, é a parte da linguística que estuda a força expressiva das palavras e das estruturas. Veja só, compare as duas estruturas, voz ativa e voz passiva analítica, e veja se há alguma diferença, ainda que muito sutil, na mensagem transmitida. Jesus dividiu o pão. Pão foi dividido por Jesus. Eu já falei, a mensagem é a mesma, tem o pão e tem a divisão do pão. Qual a diferença? A diferença é o foco. Em Jesus dividiu o pão, os holofotes, a atenção maior está em Jesus, na pessoa que está realizando a divisão. Ao passo que em o pão foi dividido por Jesus, o foco, a atenção está no pão, que está sofrendo a ação de divisão. E mais, na estrutura de voz passiva analítica, o pão foi dividido por Jesus, ainda há uma sutil, uma pequena diferença a Jesus, que é o cara que realizou a ação de dividir. Mas na estrutura de voz passiva sintética, dividiu-se o pão, nem isso. Em dividiu-se o pão, a única coisa que você sabe é que o pão foi dividido. Mais nada. Você não faz a menor ideia de quem tenha sido a generosa pessoa que fez tão belo ato de caridade. A importância é que você direciona a atenção do seu interlocutor, seja ele um ouvinte, seja ele um leitor, para o aspecto do seu discurso ao qual você quer dar maior destaque. Se você quiser chamar a atenção do seu interlocutor de uma determinada ação, você usa a voz ativa. Se você quiser chamar a atenção do seu leitor, do seu interlocutor, leitor, ouvinte, para quem sofreu a ação, você usa a voz passiva. Se você quiser chamar mais atenção ainda para quem sofreu a ação e mandar o autor dessa ação para escanteio, você usa a voz passiva sintética, também chamado de pronominal. Mas isso acontece? As pessoas usam realmente de forma deliberada as estruturas de voz ativa e de voz passiva para esse fim? Usam. Eu uso. Como advogado, a depender do foco que eu quero dar na minha petição, eu uso uma estrutura de voz ativa ou de voz passiva. Por isso que eu digo, sempre, saber as estruturas do seu idioma
não é importante apenas para acertar questões de prova. Esse conhecimento é fundamental para a sua retórica. Ele é fundamental para você saber direcionar a atenção do seu interlocutor, seja ele ouvinte, seja ele leitor, para o ponto com o qual você quer que ele concorde. Mas atenção, hein? Desde o início desse vídeo que eu estou chamando a sua atenção de como usar essa estrutura para você reforçar, saber passar com mais qualidade o seu ponto de vista. Mas se você faz isso com o seu interlocutor, pense que, de igual modo, o seu interlocutor pode fazer com você. Ele pode usar essas estruturas para tentar convencer você do ponto de vista dele. Então, se você está agora ciente dessa possível estratégia, pense sempre e tome cuidado para não ser convencido por argumentos maliciosos. A língua é um ótimo instrumento de ataque, mas é uma excelente ferramenta de defesa. Até a próxima.